Cacá, eu quero começar falando contigo sobre a prisão, as alterações nas regras da prisão dos últimos dias, últimas horas para cá, a questão dos policiais estarem dentro do pátio do Bolsonaro e também na frente do condomínio, e tem drone também em volta da casa. Essa questão da segurança, esse aumento, esse acréscimo de algumas medidas cautelares ou de vigilância e tudo mais, estão bem ajustadas. E também está bem ajustado o fato de não ter sido decretada a prisão preventiva, por estarmos às vésperas do julgamento. Isso está tudo ok ou alguma coisa pode ser questionada pela própria defesa, inclusive? Viário, veja bem, em primeiro lugar, existiam elementos consistentes para a decretação da prisão preventiva. O próprio ministro Alexandre, quando lá atrás reconheceu que havia o descumprimento das medidas cautelares, ele fez uma ressalva, como é a primeira vez e tal, e aí não terminou a prisão preventiva. Depois houve outro descumprimento e tal. Então, assim, tecnicamente falando, esqueça que é Bolsonaro, esqueça que é Alexandre, os motivos da prisão preventiva estavam plenamente expostos. O ministro Alexandre foi moderado, talvez até por uma questão de conveniência, assim que funciona, da instrução criminal, porque ele está preso preventivamente, como domiciliar, não nesse inquérito que vai começar a julgar dia 2, todo mundo hoje sabe disso, ou a grande maioria das pessoas sabe disso. É um inquérito que investiga ele e o filho dele e mais outras pessoas por obstrução de justiça e tal. Então, assim, se o ministro Alexandre resolveu não prender, os motivos dele não independem, ele achou suficiente a prisão cautelar, domiciliar, eu acho que está mais do que suficiente. Sinceramente, botar alguém dentro da casa, nos limites da casa, salvo se o Ministério Público e a Polícia Federal têm informações que nós não temos. Senão acho over. Ele está preso, ele está com a tornozeleira. O ministro Alexandre poderia tê-lo mandado para a papuda de preventiva, que isso é que seria o correto. Aí bota o cidadão em casa, para mim, está mais que suficiente. Eu até escrevi um artigo dizendo, a semana passada, assim que o Lindenberg me ligou, o deputado falou, Cacai, eu tenho informação da Polícia Federal que não tem nenhum tipo de controle. Não, tem que ter um controle. Em regra, a tornozeleira já é um controle. Num caso como esse, que paralisou o país, que a gente sabe que pode ser que ele tente uma fuga via espetacular, via o embaixada americana, a gente tem que entender, Viário, que nós estamos vivendo um momento único na história do mundo, né? Quer dizer, eu acho que é uma debacle da hegemonia americana. Os Estados Unidos é presidido por um autocrata, um homem completamente desorganizado mentalmente. O Trump não é uma pessoa normal, ele está brigando internamente, ele determinou a despedida de uma pessoa que ele não pode despedir, especificamente do Banco Central deles. Agora, a questão da saúde, ele determinou a invasão, vamos chamar assim, das tropas nacionais em 2 estados. Ou seja, está tendo uma confusão enorme dentro dos Estados Unidos. Talvez por isso, claro, se esse cidadão pega um carro e vai até a embaixada, era uma fuga completamente, eu diria, espetacular sob o aspecto negativo e ruim para todos os países. Mas eu acho que é de bom tamanho o que está posto. Não acho que seria necessário colocar uma pessoa dentro de casa. Acho isso over. Acho que nós temos que manter certos critérios. Colocar dentro do estabelecimento do condomínio é razoável, sendo quem é e tendo esse imbróglio do filho. Você tem que ver, viado,
que o principal fomentador desta prisão preventiva dele foi o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, não sei se de forma leviana ou se realmente... Eles são todos indigentes intelectuais. Né? É difícil de você perceber. Mas ele é que fomentou a prisão do pai. Então, para mim, está de muito bom tamanho. O julgamento vai se dar terça-feira com a maior tranquilidade. Não vai haver nenhuma novidade. Eles vão ser condenados e vão cumprir pena. É assim que funciona a democracia. Agora, se por um lado não precisa da prisão preventiva, tá de bom tamanho, por outro lado também não há nenhum excesso no que foi feito até agora, porque os discursos do bolsonarismo é que seria tudo um monte de excesso. Não tem excesso nenhum em colocar então, o pessoal dentro do pátio, de colocar essas câmeras? Eu não diria excesso, mas assim, não é normal você colocar a polícia dentro de casa, eu acho um absurdo. Para ser sincero, eu acho que você tem a tornozeleira eletrônica, o Estado, viado, a gente tem que pensar isso. O Estado é muito forte. Quem faz a persecução criminal é o Estado, que tem forças inacreditáveis. Quer dizer, o Estado pode pedir busca e apreensão, pode pedir prisão, pode pedir bloqueio de bens. Então, assim, nós temos que ter limites também para essas ações. Eu não acho nem um segundo razoável que você coloque um policial dentro da casa de alguém. Acho absolutamente desnecessário. É a falência do Estado. Então, o Estado não consegue fazer cumprir sequer uma tornozeleira eletrônica que já está posta. Pô, calma, vamos lá. É o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Trump, é o Trump. Mas é o Estado brasileiro que está sendo colocado à prova, entendeu? Então, eu acho de muito bom tamanho que você tenha uma prisão domiciliar. O ministro Alexandre cavou isso, porque ele deveria ter determinado a prisão preventiva, que eram os motivos de descumprimento, era esse. Então, ele estaria na Papuda, que é para onde ele vai após o trânsito julgado. Inclusive, tem uma questão interessante. Muito bem. A pessoa fala assim, há uma trama do Supremo para mandar o Bolsonaro para... O viado não tem trama nenhuma. É a regra, é a lei, é a jurisprudência. Condenado, transitado em julgado, ele vai para a Papuda. O general que está preso num estabelecimento militar, que é assim que diz a regra, vai para Bangu. Assim que funciona. É só você ver o seguinte, é muito interessante as pessoas, mesmo quem não é advogado, pode ver. O Collor, recentemente, ex-presidente da República, foi condenado, transitado em julgado. Para onde ele foi? O presídio, lá em Maceió. Depois ele pleiteou prisão domiciliar. Isso é outra coisa. Isso é, cada caso é um caso. Mas para onde ele foi? Ele foi para o presídio de Alagoas. Para onde Bolsonaro vai, os generais vão, todos para o presídio, é assim que diz a lei. Até transitar em julgado, não existe mais prisão especial, entendeu? Bom, então a gente... Não, a gente pode então dizer que mesmo que o Bolsonaro consiga depois futuramente uma prisão domiciliar ou antes disso ele vai para uma unidade prisional numa cela especial, ele não vai ficar direto para poder, ele não tem a possibilidade de direto ser condenado a cumprir em casa, isso não existe. Não existe. Não, veja bem, se ele tivesse durante o julgamento numa situação de saúde extremamente grave, ele poderia já ser condenado a cumprir, mas não é assim que funciona. Por exemplo, ontem nós vimos uma entrevista até divertida do tal do Valdemar, presidente do PL, para ele, saindo da casa do Bolsonaro. Como é que está o presidente? Muito mal, está péssimo, uma situação lamentável e tal. Aí, uma repórter, inteligentemente, eu não sei quem é, mas queria até cumprimentá-la, perguntou, quer dizer que se ele fosse elegível, não poderia disputar a presidência da República? Não, claro que se fosse elegível, ele estava bem.
Ele está mal porque está na cadeia. É algo inacreditável. A cara de um cidadão que é presidente do partido, esse partido tem que ser cassado, por sinal. Né? Eu acho que os direitos do PL devem ser cassados pela justiça, assim como foi o partidão cassado lá em Priscas Eras. Porque é inacreditável a coragem de um presidente do partido vir dizer que não, ele está muito mal, mas se ele tivesse elegível, estaria muito bem. Então não está mal, porra. Desculpa a expressão. Não, agora, mas é... Como é que funciona, viado? Como é que funciona? Uhum. Ele é condenado 32 anos de cadeia. Aí ele transitou em julgado, ele vai cumprir pena. Eles vão fazer lá as audiências que tem que fazer e vão levá-lo para Papuda. Lá vai ter uma cela especial. Gente, cela especial na Papuda já é terrível. Estou escrevendo um artigo hoje para sair amanhã. Dizendo o quê? Dizendo da miserabilidade dos presídios brasileiros. Ele vai para ainda mais ele, que é um ultradireita, que sempre foi contra, que falava que nós éramos mimimi de direitos humanos, criticava a gente querer mudar a situação carcerária. Ele vai para Papuda, cela, cadeia. Bem, depois, é óbvio, os advogados têm o direito de pleitear prisão domiciliar, mostrando que ele tem problema de saúde. É o que fez com o Collor. Até foi muito engraçado que o Collor, os advogados pediram, foi feita uma audiência que foi pública, o Collor negou que estivesse com problema. Os advogados falaram, está vendo como ele está ruim? Ele está negando, ele próprio nega, entendeu? Agora, ele tem direito, se tiver mal, a prisão domiciliar tem que ser dada. Não é porque é Bolsonaro. Olha, Viara, eu vou te dizer, qual é a questão que eu estou trazendo ao debate agora, no artigo que eu vou publicar amanhã, e queria que você prestasse atenção nisso. 2/3 dos presídios brasileiros, dos presidiários, deveriam estar em casa ou na rua. Não tem sentido manter as pessoas presas se elas não representam um risco atual e, evidentemente, a estrutura como um todo. Então, assim, esse cidadão, traidor da pátria, vai perder os direitos políticos, vai perder tudo, vai perder a liberdade. E aí, é assim que funciona. Ele vai brigar. Como é que vai funcionar? Como foi com o Collor, como foi com o Maluf. Vai fazer uma petição dizendo ele não tem condições de cumprir a pena aqui. E aí, Viara, vai o juiz da execução, não sei se vai ser o próprio ministro, ou se ele vai delegar alguém, vai mandar que o técnico médico da Papuda diga, em regra, os médicos vão dizer, temos todas as condições de cuidar do doutor Bolsonaro. Por quê? Porque senão seria a falência do Estado. Sim. O Estado reconhecer, é assim que funciona. E aí o advogado dele vai apresentar dezenas de laudos de médicos conhecidos, inclusive médicos dos próprios ministros, provavelmente, é assim que funciona, para dizer, não, se ele ficar, ele morre. E aí, evidentemente, o ministro não vai deixar ele morrer, vai dar uma prisão domiciliar. Isso é uma outra questão. Condenado, transitado em julgado, ele vai para Papuda, para cadeia. A imprensa está dizendo, há uma trama dos ministros para botá-lo no penitenciário. Não há trama nenhuma. É a jurisprudência, é a lei. É assim que funciona. Ele vai para a cadeia. É assim que funciona. O general Braga Neto, que está preso no estabelecimento militar, transitou em julgado, Bangu, 8. Está lá preso. É assim que funciona.